A gente está começando aqui mais uma aula e hoje eu vou mostrar todo o passo a passo de como que eu faço um olho no microrrealismo. Eu vou te ensinar as minhas técnicas, beleza? Essa é a forma que eu descobri com muito estudo que melhor funciona para mim, para minha mão, para o meu estilo. E nesse vídeo você vai entender todo o processo do início ao fim. Se você quiser ver como que eu monto minha bancada e faço a diluição das minhas tintas, é só assistir os vídeos do módulo de introdução. Qualquer outra dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que eu vou responder o mais rápido possível. E eu peço para você realmente deixar aqui nos comentários, justamente porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também, beleza? Então sinta-se à vontade para perguntar e aprender o máximo possível. Bora lá! Então vamos lá, galera, para começar, eu tô aí com um cartucho de 9RM, tá? Eu vou começar numa tonalidade média ali no segundo batoque de tonalidade de cinza. Então, a primeira coisa que eu faço é começar a adicionar umas sombras do fundo da imagem. Por exemplo, eu não vou fazer os traços logo de cara, porque essa área aqui do olho, se você olhar na referência, é uma área mais clara, é uma área que eu não quero errar, eu não quero traçar ali algum detalhe e acabar deixando escuro demais. E eu também não posso perder esse decalque, porque é um microrrealismo, e o microrrealismo você realmente perde o decalque muito fácil. Então eu começo aí com a Magnum, para poder ir marcando esse cinza, como tudo nessa área é meio que cinza claro, e aí tem alguns cinzas mais escuros. Nessa área, literalmente agora, nesse início aqui, bem embaixo do lado direito, não tem tanto tom claro, não tem tanto detalhe branco, então eu posso realmente vir fazendo uma primeira camada, vindo fazendo uma primeira parte ali dessa sombra cinza. Agora eu já peguei uma tonalidade um pouquinho mais escura para já fazer essa borda aí e já deixar ela marcada. Se você reparar, a borda da bolinha na parte de baixo pro lado direito, entendeu? Assim, ó, a parte inferior do lado direito, se você analisar contra a parte inferior do lado esquerdo, você percebe que o lado direito tem uma profundidade maior, ou seja, ele tem uma tonalidade de cinza um pouco maior. Então eu já tô vindo aí com uma tonalidade ali do terceiro batoque, já para escurecer um pouco essa área. Ó, agora ali eu já fiz essa cavinha ali do olho, se você reparar tem um detalhe ali no olho, como se fosse uma ruga ali, então eu já vim marcando com a agulha um pouco mais de lado, só para deixar uma marcação mais dura, né? Porque se você pegar a Round Magnum, o cartucho RM mesmo, e usar ele de lado, você consegue traçar, você consegue realmente fazer marcações, e aí eu vou aproveitando essas posições de agulha durante a tatuagem para fazer essas marcações onde eu preciso. E repara no movimento, o movimento eu faço sempre para frente. Olhando no vídeo, fica parecendo que eu tô entrando no início e só saindo pro final. Mas eu faço um pêndulo, eu volto também. Na hora que tá voltando, a agulha não pega, tipo assim, vamos lá. Eu entro a agulha no início, vou tirando ela da pele pra frente. Na hora de voltar, eu não entro lá no início da volta, entendeu? Eu boto ela na pele de volta, tipo assim, quando tá no meio. Porque como eu quero que a sombra faça um degradê do início pro final, sempre na mesma direção, que fique um degradê bonito, que fique parecendo uma sombra, como eu ainda não quero botar a textura da pele, eu faço o pêndulo dessa forma. Eu balanço a máquina ali de uma forma que ela entra em um ponto, vai mais longe, aí ela volta e vai entrando no final de novo para fazer esse pêndulo do vai e volta. E um detalhe importante é que é sempre na mesma direção, tá? Eu sempre não vou ficar trançando muito, não vou ficar passando muito, mudando a direção da pintura com o Round Magnum. Agora aí, ó, se você for ver, eu ainda tô com a 9RM, tá? E tô fazendo a marcação do olho já.
Tô com o terceiro batoque, que é esse cinza mais escuro, e já dando essa marcadinha ali no olho, porque eu sei que mais pra frente isso aqui vai virar uma sombra. Então, essa tonalidade que eu tô usando não é muito escura ainda, já é escura, mas ela tá no intervalo do escuro pro claro. Então eu já tô marcando ela ali pra já deixar esse decalque salvo já, pra já deixar pronto e não correr o risco de perder o decalque. Agora eu peguei um cartucho 5RL e vou fazer essas marcações mais escuras. Quando eu vou fazer marcação com cartucho liner, que é cartucho voltado para fazer traço, eu sempre começo do mais escuro, mas não o preto absoluto. Eu começo ali no terceiro batoque, que me dá um cinza bem escuro, entendeu? E venho fazendo essas marcações literalmente para não perder o decalque. É real, assim, para já deixar salvo ali aquele detalhe. O decalque não é algo que é importante para mim nos mínimos detalhes, ele é importante para mim nesse momento de tá estruturando, de tá montando o projeto, de tá organizando as coisas no lugar certinho. E para quem tem dúvida de que velocidade que tá minha máquina, a máquina tá em 9 volts, tá? E é uma Decalab W1 Pro. E assim, eu não vario muito não. Eu vario, por exemplo, quando eu vou fazer um traço muito fininho, eu diminuo um pouco a voltagem, desço ali para um 8.5. Às vezes quando eu vou fazer shade, eu subo a voltagem para 10. Eu faço às vezes um shade, quando eu quero um shade bem homogêneo, aí eu subo um pouco a voltagem. E eu sinto a pele também, então eu fico entre 9, 9.5, 9.2, 9.3. Eu vou sentindo o que a pele tá me entregando, quanto de tinta tá entrando e tudo mais. Agora eu tô fazendo uma marcação ali da lateral do olho. Se você reparar na referência, entre a parte branca do olho e o início da pele ali, por trás do olho, tem um leve... Tem um shade. Se você olhar, tem um cinza médio ali. Então eu tô vindo aqui com o terceiro batoque, numa tonalidade mais escura mesmo, já deixando essa marcação pronta. Não é exatamente um traço, tá? É uma sombra bem pequenininha, é uma sombra que eu faço com um zigue-zague muito pequenininho, fica parecendo um traço, mas é literalmente uma marcação de sombra só. E depois eu vou vir melhorando isso aí mais pra frente. Agora aí, já ainda com a 5RL, eu tô fazendo a marcação já dos cílios. E essas marcações, uma coisa que é muito importante, a pele tem tempo. Você tem que respeitar o tempo da pele. Então, às vezes, você passa um traço e você acha que ele ficou muito claro. Mas se você der uns 10 minutinhos ali, ele vai aparecer melhor. Então, assim, esses traços que eu tô fazendo são bem superficiais. São bem pontinha de agulha mesmo, assim, só para não perder o decalque, porque mais pra frente eu vou dar uma reforçada neles, só que só depois de eu ver como que ficou a pigmentação, depois da pele ter dado essa leve descansada, e aí eu ver se pigmentou mesmo, tudo certinho, e aí eu venho e reforço esse traço mais pra frente. Mas por enquanto ele já ficou marcado, ali eu não perco o decalque mais. Aí eu ainda tô com a 5RL, tá? E esse trabalho foi praticamente inteiro na 5RL e na 9RM. E aí eu tô com o meu preto puro, tá bom? Aí eu já tô marcando preto puro mesmo, porque se você for analisar na referência, é um pretão. É um preto puro nessa área aí, e eu já tô vindo fazendo essa marcação. Se você ver o movimento que eu tô balançando a minha mão, como na câmera e agora deu uma tampada, não dá pra enxergar direito o que eu tô fazendo, você vai ver que eu tô fazendo um movimento circular, um movimento meio que parece que eu tô pontilhando. E realmente, quando eu tô montando uma coisa orgânica, eu venho girando a ponta da agulha, eu venho girando bem pequenininho assim, fazendo mini círculos com a ponta da agulha. Se você reparar, não tá um preto chapado. Tá um preto que parece que tem uma sombra, que parece que tem um shade ali, entendeu? Então, eu venho
sombreando com a line para poder não passar do ponto. Agora que eu tô fazendo preenchimento de preto da bolinha do olho, então eu já faço um movimento circular mais, um pouquinho, vou falar mais contundente, mais tipo assim, um pouquinho mais interno para pigmentar logo de uma vez, entendeu? Porque aqui é preto, aqui não tem o que fazer, aqui é literalmente é isso, e eu já chego no ponto que eu quero e pronto. Finalizo, não tem mais o que mexer. Às vezes algum detalhe ou outro que eu vejo ali que faltou preencher melhor, mas do jeito que tá, assim, já tá pretinho, já tá do jeito que eu queria. Você vai ver agora aí, ó, que em cima da íris aí, da bola do olho, tem um brilho ali na referência, tem um quadradinho brilhoso ali na referência. Então eu já meio que contorno esse quadradinho, deixo um espaço pronto para ele. Primeiro eu tô voltando aqui pro lado direito do olho, que é um pouco mais escuro, e já marcando ali esse preto puro, que eu tô aí agora com o batoque de preto puro mesmo. Mas você vai ver que eu vou deixar esse espaço vazio para quando vier a hora de colocar o branco e ele brilhar o suficiente. Agora aí, o que eu venho fazendo? Eu venho trazendo esses riscos da íris ali, do desenho do olho, para dentro do olho. Porque se você reparar, todos os riscos da referência são vindo de fora para dentro do olho. Então eu venho deixando algumas marcações, alguns riscos mais escuros, porque eu sei que eu vou fazer camadas com outros riscos de cinza médio, de cinza claro, de branco, para poder dar esse aspecto ali da íris. Agora, para fazer os cílios, eu inicio da ponta bem fininho, com agulha, tipo assim, bem superficial na pele, afundo ela no meio do traço para ela dar uma leve engrossadinha e levanto de novo. Porque os cílios é meio que isso, ele entra fino e sai fino de novo, entendeu? E você tem que lembrar de onde que ele entra e aonde que ele sai. Na hora que eu tirar a mão da frente ali, você vai perceber que eles têm uma direção saindo de baixo da pálpebra do olho. Então isso é estudo de anatomia, galera. Você sabe que o cílio não sai do olho, o cílio não sai literalmente de dentro do olho, ele sai ali na pálpebra. Ele inicia ali na ponta da pálpebra, então é onde eu faço essa curva dele para cima, é a partir da ponta da pálpebra. Agora eu peguei aí um cartucho de 15 ml. Eu gosto do 15 ml porque ele preenche melhor já, ele já deixa um preto mais aplicado. Então nessas áreas mais escuras, que é a área que eu tô agora, que é esse lado aí, o lado esquerdo da referência, a partir de cima do lado esquerdo, dentro do olho ali, é bem preto mesmo. Então eu tô fazendo um whip shading, uma mistura de whip shading com shading com a 15 ml, tá? Como ela é uma agulha maior, ela já vai pegar uma área maior. Eu não gosto de usar RS, porque a RS, que é a famosa bucha que a galera chama, eu sinto que ela machuca mais a pele na hora de fazer o shade, entendeu? A RS é legal para preencher, para blocar, para deixar um negócio bem durão, mas para fazer essa sombra bem escura do jeito que eu quero, porque nessa primeira etapa da tatuagem eu ainda tô marcando decalque, eu ainda tô apenas fazendo as coisas mais importantes para não perder a estrutura, para não perder a anatomia, então eu prefiro fazer com a 15 ml mesmo, porque ela me dá uma autonomia melhor nesse sombreado. Então agora vocês vão ver que eu tô aí com o Batoque 2, né, que é esse cinza médio. E por que que eu ainda tô usando a 15RL? Porque eu só quero marcar um pouco da textura. Nessa área, se você olhar para referência, você vai ver que tem alguns pelos, você vai ver que tem tons escuros, tem tons médios, tem um pouco de tom claro ali no meio da pele. Então eu gosto de tentar trazer
essa sensação da textura da pele, da textura de cada buraquinho que a pele tem. Então eu fiz essa marcação ali só para mostrar que tem o direcionamento dos pelos da sobrancelha nessa área aqui, para eu não perder o decalque. Como essa área é uma área escura, agora eu vou voltar aí com o preto puro, misturando um pouco do cinza escuro, para fazer todo esse sombreamento com a 9RM. E aí o que acontece? Na área que é bem escura mesmo, que é bem fechadão o preto, eu dou uma marcada maior logo de início, logo de cara, porque não vai ter o que fazer, não tem por que eu ficar machucando a pele com o tempo, não tem por que eu ficar fazendo camada em cima de camada. Então quando eu vejo que é preto, 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 eu já jogo em cima já marcando esse preto aí sem medo, velho. Tem que ser na cara dura mesmo. E aí em volta eu vou deixando um shade mais claro e vou escurecendo aos poucos. E daquela mesma forma, galera, sempre esperar o tempo da pele. Deixa aí, vou escurecer um pouco mais já porque tá muito claro. Calma, calma, respira, deixa a pele abaixar, deixa dar uns 10 minutinhos ali pra ver se ficou claro mesmo, se vai escurecer, alguma coisa assim. E aí você vem trazendo mais tom. Agora eu tô aí com um cinza médio e eu vou fazer de uma forma bem delicada essa sombra aí do canto do olho. E essa aí eu tô entrando e saindo para a mesma direção. Eu entro num ponto e saio no final, eu não volto. E eu deixo esse cinza bem clarinho mesmo, porque é uma área muito pequena, é uma área que precisa de uma atenção muito interessante, porque na anatomia do olho, se você não faz esse cinza atrás da parte branca do globo ocular, você não consegue dar a profundidade que ele realmente precisa, entendeu? Então é uma área de extrema importância para a anatomia ficar correta, para não ficar aquele olho que parece que é grande demais, aquele olho que parece que tá assustado, que tá estatelado, sabe? Precisa ter uma profundidade da pele com o olho. Então é aí que a gente constrói essa profundidade. Agora eu já tô trazendo aí também o sombreamento para essa parte de cima da pálpebra. E eu tô usando o cinza claro misturado com um pouquinho de cinza médio. Eu sempre vou fazendo essas misturas, esses meio termos assim. Mas aí tá mais cinza médio do que cinza claro. E se você reparar, no brilho só da pálpebra, olha só pra pálpebra agora, que é essa faixa que tá branca aí que eu tô pintando dentro dela. Na referência tem um brilho meio triangular, vamos colocar assim. Repara que tem ali a íris, e em cima da pálpebra você vê que o brilho tá como se tivesse só em cima da íris. Por quê? Porque é uma bola. Você tem que lembrar da anatomia do olho. A anatomia do olho é circular, é uma bola. Então vai brilhar onde a incidência de luz pega primeiro, que é na parte de cima da bola. Nas laterais vai ter sombra. Então, da mesma forma é a pálpebra. O brilho nessa referência, tá, gente? Porque essa referência, o brilho tá batendo dessa forma. Mas se você reparar, as sombras nessa pálpebra tá nos cantos. Tá no canto esquerdo e no canto direito. No meio é a luz. Então, eu já tô fazendo essa base de cinza claro para poder fazer essa sombra aí. Todo projeto em cima também tem uma base cinza, não é uma base branca. Então eu já tô trazendo esse cinza claro aí para a parte de cima também. E se você reparar, eu mudo um pouco a direção da mão, dou uma marcada com o cartucho para alguns lados, para poder fazer essa textura da pele. Olha para a referência, você vai ver que tem áreas cinza claro, cinza médio, bem pequenininha assim, e eu vou fazendo isso com a Round Magnum. Agora eu dei uma limpada no cartucho da 9RM, porque como eu estava usando um pigmento um pouco mais escuro e tô indo pro mais claro, eu sempre dou uma limpada boa no cartucho para poder usar o mais claro.
E essa área é a área branca do olho. E a área branca do olho, ela não é literalmente inteira 100% branca. Ela também sofre incidência de sombra. Então você tem que trazer uma sombra muito sutil, muito suave, com muito cuidado. Essa é uma área extremamente importante, precisa de sombra nela sim, e pode colocar um cinza bem clarinho, tá ligado? Que é a mesma coisa que eu tô fazendo. E é do canto pra dentro do olho. Agora com a tatuagem mais limpa, você consegue ver que eu simplesmente marquei o que eu precisava. Já é uma tatuagem bonita, só que é uma tatuagem que você percebe que tá faltando tons claros, tá faltando tons médios, só tem tom escuro e tom vazio, que é o nosso branco 100% na tatuagem, mas eu só marquei, eu literalmente só marquei o decalque com áreas que eu precisava deixar marcada, e agora eu consigo construir os detalhes, agora eu consigo ir trazendo os tons médios e tudo que ela precisa. Repara no decalque agora que a pálpebra tem tipo uma linha embaixo dela que não é preto. No olho ali, entre a pálpebra e o olho, tem uma linha que é preta. Olha na referência, gente. Tem uma linha que é preta. Entre essa linha preta e a parte clara da pálpebra, tem uma camada ali, uma linha um pouquinho mais espessa, de um cinza médio, escuro. Então, nesse momento ali, eu marquei um pouco desse escuro dessa linha e tô trazendo mais marcação para os vincos do olho. Então eu tô aí com o cinza médio, com o sumi médio, o batoque médio, o batoque... Esse aí seria o 3, seria uma mistura do 2 com o 3. É bem importante eu mostrar pra você agora que eu mudei a direção da minha mão. Antes a minha mão tava dançando ali de acordo com o movimento da pálpebra. Por que que agora eu mudei um pouco a diagonal? Porque eu quero dar sombra. Porque eu só quero deixar essa sombra mais suave. Então eu mudei um pouco da direção para poder mesclar essa sombra ali no olho e ficar uma coisa mais sutil, essa passagem de tons. Às vezes mudar a direção traz textura, às vezes mudar a direção traz mais homogeneidade no projeto, e aqui esse é o momento realmente que tinha uma área escura, que eu precisava de uma coisa mais homogênea com a área clara, e aí eu mudei um pouco a direção da mão só para quebrar essa estrutura do pontilhado da agulha na pele. Agora aí eu venho dando esse sombreamento da parte de dentro, da parte de baixo da pálpebra, entendeu? É meio complicado explicar assim, mas se você olhar a referência e ver o que eu tô fazendo, você vai entender que eu tô fazendo essa faixa cinza entre o olho e a pálpebra que tem ali na pele, na borda da pele, e essa faixa é antes dos cílios. Lembra aquilo que eu falei? O cílio não sai do olho, o cílio sai da pele, ele sai da ponta da pálpebra. Então você tem uma sombra entre os cílios e o olho. E é isso que eu tô fazendo agora aí com um cinza bem clarinho. Agora aí, ó, melhorando também esse degradê da parte interna ali do olho. Como o decalque aqui já tinha praticamente sumido, ainda dava pra ver o decalque ali na hora, eu já vim com um cinza claro só pra fazer a sombra mesmo. Literalmente foi uma marcação de cinza claro só pra não perder o final dessa bolinha. E se você ver, eu não tô fazendo um negócio homogêneo pra ficar um cinza totalmente reto. Eu faço um pouco aqui, aí eu ando um pouco pro lado e faço mais um pouco pro lado aqui, aí eu puxo um pouquinho mais pro lado e faço mais um pouco. Por quê? Textura da pele. A pele tem essas rugas, a pele tem essas texturas, não é uma coisa reta, não é um cinza reto 100%, então eu vou dividindo em mini blocos para poder dar essa textura da pele, essa profundidade. Repara que eu venho com um certo canto da shade,
porque na referência ali tem algumas rugas nessa área e eu já venho marcando com a shade, deixando essas rugas um pouco mais evidentes. Essa é uma área extremamente importante para fazer o seu olho ficar muito realista. Por quê? Todo olho tem esse negocinho aí, ó, essa carninha, esse treco que tem um nome específico, mas a gente não tem necessidade de saber. A gente só tem que saber que ele existe e saber que ele tem uma leve tonalidade cinza no realismo. Eu tô aí com a 5RL e tô fazendo esse cinza e repara na referência que tem um brilho no meio dele. Então esse cinza eu já deixo espaço pro meio para colocar o brilho no final da tatuagem. Agora eu já peguei uma tonalidade mais escura mesmo para dar uma profundidade melhor para esse cantinho do olho aí. E já venho marcando algumas sombras mais escuras para começar a definir cada vez melhor os detalhes e a nitidez do projeto. Lembra que eu falei que depois eu ia vir construindo na íris todos os outros detalhes dela? Então agora você vai ver que eu tô aí, ó, eu não tô fazendo um traço, eu tô sombreando na mesma direção. Então você vai ver que eu fico fazendo esse zigue-zague para frente e para trás para não fazer um traço marcado. É literalmente para fazer uma sombra cinza entre os traços marcados que eu já tinha deixado com o tom mais escuro para fazer esses detalhes. Então eu tô aí com esse tom médio no batoque e fazendo primeiro a borda, que é mais escura e já possui alguns detalhes. E aos poucos eu venho preenchendo cada vez mais entre os traços, entre os riscos, para manter essa textura aí de vários risquinhos congruindo para o meio da íris. O olho já está começando a ter uma textura realmente muito bacana, já tem aí um degradê de tons médios, de tons claros, tons escuros, e agora eu venho com o preto puro mesmo, para fazer essa marcação maior aí dessa parte de baixo da pálpebra e deixar bem marcadinho. Se você reparar, eu tô começando com a agulha por fora e trazendo para dentro, porque é uma marcação. Assim, se você analisar a sombra da referência, tem uma marcação dura ali entre essa sombra que eu tô fazendo e a pálpebra. Não é um degradê sutil, não é um degradê suave. Se fosse um degradê suave, eu ia começar da parte mais de perto para íris e arrastar a agulha e fazer o shading para pálpebra, para a parte de fora, porque aí fica um degradê suave. Mas como é uma área que tá um pouquinho marcada, então eu começo ao contrário, para marcar o início da agulha e trazer para dentro e fazer esse degradê nas duas pontas da sombra e deixar o interior dessa sombra um pouquinho mais claro. Agora eu já estou fazendo a conexão aí da sombra do olho, da pálpebra mesmo, com a sombra de trás. É uma coisa assim que eu olho na referência e eu vejo o que está faltando e vou adicionando cada vez mais. Agora aí com um cinza mais claro, eu venho trazendo textura para essa área do olho. Essa área é uma área meio enrugada. Repara que eu estou fazendo como se fosse um pontilhismo feito com riscos. Estou fazendo uma achura com vários riscos separados, e esses riscos eles ficam mais em cima das sombras, eles ficam mais em evidência em cima das sombras do que das áreas vazias. Por que eu estou fazendo isso? Porque no final da tatuagem eu vou vir com o branco ainda. E o branco eu venho intercalando com essas áreas de mini cinzinhas aí que eu estou fazendo, de mini risquinhos. Isso traz textura, isso traz
profundidade ali pra pele, pra cada poro. Literalmente, eu tô querendo fazer com que o cérebro de quem enxergue esse projeto cicatrizado sinta que tem uma textura de pele marcada ali em cada poro nessa tatuagem. E isso, galera, vai cicatrizar legal. Não vai cicatrizar como uma bolinha, como um risquinho extremamente bem marcado. Mas cicatriza diferente do que se fosse só um cinza liso, entendeu? Cicatriza com uma sensação de textura, e é isso que é importante nesses micro detalhes. Tanto que agora eu tô fazendo blocos, porque na referência não tem poros pequenos nessa área. São poros ali que tem formatos de losangos, tem formatos meio quadrado e são um pouco maiores. Então eu vou fazendo até esse zigue-zague com o cinza mais claro mesmo, deixando como se fosse um caminho entre eles, porque é nesse caminho entre eles que eu vou trazer o branco, que eu vou trazer mais brilho para poder dar essa diferenciação de textura de pele. Agora é o preto puro aí, com a 5RL mesmo. Tô levando ele de fora para dentro pra ter um degradê legal. Lembra aquilo que eu falei? Tipo assim, pra ter um degradê mais homogêneo, eu faço de dentro pra fora. E é exatamente isso que eu tô fazendo agora. Eu tô querendo escurecer um pouco essa borda, essa parte de dentro do olho, em comparação com a referência sempre, né? E já tô trazendo essa nitidez, já tô melhorando um pouco do contraste. E o preto puro, cara, eu não firmo muito a mão. Eu faço ele bem, não superficial, eu pigmento, mas eu faço leve, pra ficar um cinza muito escuro, entendeu? E não ficar um preto 100% puro e eu não conseguir fazer mais nada depois. Agora eu volto com o cinza médio, porque o que acontece? Nessa parte de baixo aí, é a parte da pálpebra onde a luz não bate. Então, se você reparar, entre a pálpebra e o olho, bem na onde os cílios de baixo começam a sair, tem uma luz muito forte, tem um reflexo muito forte. E o branco só é visível se tem cinza, se tem preto em volta. Então, para fazer esse brilho dessa quina da pálpebra ali, do início da saída dos cílios, eu trago um cinza embaixo e um cinza em cima. E o que eu tô fazendo agora é marcando esse cinza debaixo dos cílios ali. Agora eu sigo fazendo a mesma estratégia, marcando o cinza em blocos, deixando espaço entre eles, para depois poder fazer essas rugas, para poder dar mais evidência para essas rugas na finalização do trabalho. Agora, com o preto puro, eu vou começar a fazer os cílios. Vou começar a fazer uns tracinhos ali que no futuro eu vou dar uma escurecida nessa área, ainda tá muito claro na minha visão. Só que eu já vou deixando de preto puro mesmo, bem marcado, esses traços, porque quando eu vier com um shade por cima, quando eu vier com a sombra por cima, essa sombra ela não vai ser preto puro, ela vai ficar um cinza escuro. Então esses traços de preto puro vão continuar aparecendo no final da tatuagem e eles vão dar essa sensação de que tem um pelo ali na sombra, entendeu? De que tem alguma coisa ali dentro da sombra. E a direção desses traços eu literalmente sigo o que eu tô vendo na referência, tá? Então você vai ver ali que tem uns traços em direções diferentes, mas é porque na referência também tem essa bagunça dos pelos. Tem pelo que passa por cima, tem pelo que eu faço um traço, paro ele e continuo logo depois para parecer que tem um pelo passando na frente. Então eu vou criando essas camadas e eu vou fazendo esses mini risquinhos agora, porque se você reparar na referência... Gente, é sempre olhar a referência, é sempre ver a referência muito bem. Tem esses mini pelinhos.
Então eu vou trazendo esses mini pelinhos já com o preto puro para dar essa textura dos pelos ali da sobrancelha. Agora eu venho lapidando e melhorando cada vez mais a parte do sombreamento, venho analisando para onde que essa sombra vai sendo levada, como que ela vai ser enxerga e o que eu tenho que posição de mão que eu tenho que colocar para poder ir encaixando ela cada vez mais. Eu tô aí com o preto puro fazendo bem de leve, ó, a agulha um pouquinho mais de lado, é uma passada bem levinha mesmo, só para trazer um sombreamento com uma leve marcação aí. Agora com as marcações ali de rugas, de detalhes, de nitidez um pouco melhores, essa parte mais escura, eu venho com o cinza mais escuro para trazer as sombras que faltam. Então eu vou marcar ali logo depois das rugas, vou trazer essa sombra com a Round Magnum, eu não vou fazer uma sombra muito longa com a RL, porque vai ficar muito marcado. Então eu faço o início da marcação e o início da sombra com a RL, e depois eu venho dissolvendo, eu venho deixando mais homogênea essa sombra com a Round Magnum. Nesse momento aí, eu tava achando que o olho tava muito branco. Muito branco mesmo. E se você for analisar, cara, nem tem muito branco nessa parte aí do olho na referência. Ele é cinza claro. Então eu falei, eu vou trazer um pouquinho mais de cinza para dar uma sensação melhor, para dar uma sensação parecendo que o olho tá dentro, tá por debaixo da pele, que tem uma sombra da pele ali na frente. Então eu vim trazendo com um cinza clarinho, gente, com o cinza mais claro possível, só para dar essa sensação de que não é um branco chapado nessa área. Agora aí com o cinza médio para dar esse contorno e trazer a textura da pele, deixar uma coisa bem legal. Essa área é uma área bem tranquila de trabalhar nessa parte do projeto, porque é realmente sombra, é só um shade ali, um cinza médio bem tranquilo de fazer. E lembra aquilo que eu fiz com a Round Liner, de fazer os blocos e ir marcando eles? Eu faço a mesma coisa com a RM também. Eu venho marcando alguns blocos para manter essa textura da pele, e esses blocos seguem uma direção. Eles não são tipo assim, um bloco aqui onde quiser e tal e tudo mais. Não. Eu vejo onde tem um vinco maior na pele ali, uma ruga maior, e venho fazendo esses blocos acompanhando essa ruga maior. Porque aí essa ruga maior vai ditar a textura da pele ali no momento. Agora com a RM mesmo, eu peguei o preto puro para finalizar essas sombras, para escurecer as coisas um pouquinho mais rápido, sem ter que ficar fazendo muita camada, para melhorar essa sombra da borda, para trazer uma impressão de que essa bolinha na pele do cliente é um buraco. Então, se é um buraco, vai ter uma sombra na borda. Então, isso é uma coisa minha, galera. Não tá na referência, tá? É uma coisa que eu gosto de fazer, porque impacta visualmente no final da tatuagem. Então, é uma dica bem importante aqui, viu? Você vai reparar que agora eu começo a limpar muito a pele, que eu começo a sempre... tô ali, tatuo um pouquinho, já limpo, tatuo um pouquinho, já limpo. Por quê? Porque a gente já chegou num ponto onde tá lindo. Se eu parar a tatuagem aqui agora, putz, já tá maravilhoso. Então eu tenho que ir olhando bem cada detalhe, tenho que ir analisando o projeto como um todo. Eu afasto, eu levanto, eu sento de novo, olho em outras posições, eu limpo, olho de novo, peço pro cliente levantar, peço para ele dar uma afastada, peço para ele ficar mais distante para eu ver se tá passando uma impressão legal, e vou de pouquinho em pouquinho melhorando o que eu acho que precisa melhorar. Agora é a hora do branco. Para quem está na dúvida de como que eu faço a diluição no branco, é praticamente 50-50. 50% diluente, 50% branco. Eu não faço muitas diluições de branco, eu deixo ele de um jeito só e gosto de usar a textura que cada agulha me traz no branco. Eu tô aí com uma 7RM, tô vindo bem sutil, tô vindo bem suave mesmo, só para dar um brilho homogêneo com a sombra que eu já tinha feito, entendeu?
Não quero que fique um branco marcadaço nessa área. Eu quero só que fique um certo brilho. Por isso que eu vim com a Round Magnum. Então, nesse momento do branco, eu venho fazendo as tonalidades claras. Eu não estou fazendo os brilhos. Eu não estou fazendo os highlights. Eu tô fazendo as tonalidades claras, eu tô clareando um pouco a área. Agora, na verdade, eu tô fazendo... Literalmente agora eu tava fazendo um highlight, por quê? Porque eu tava de canto com a RM e dei uma marcadinha um pouco maior pro branco pigmentar bastante. Mas quando eu tô com a RM, na maior parte do tempo, eu tô só sombreando com branco, tô fazendo esse shade aí com branco, para poder deixar a área mais clara. Depois eu vou pegar uma RL para fazer marcações mesmo, para ficar aquele branco mais duro, para ficar aquele negócio vivo mesmo. Aí é brilho, entendeu? Aí sim é highlight. Uma dica importante nesse momento que eu vou trazer esse brilho do branco entre as manchinhas que eu tinha feito lá de cinza, é que, cara, você não vai acertar 100% no local certo, no meio dos cinzas, entendeu? Mas quando você passar um branco em cima do cinza, ele não vai ficar 100% branco. Isso não significa que você tem que passar em cima de tudo. Tenta acertar. Tenta manter sua mão ali só nos buracos, só na onde não tem pigmento. Mas se o branco passar em cima do cinza, não vai atrapalhar seu projeto, não vai ficar feio nem nada, vai continuar ficando muito legal. Agora sim, eu volto com a 5RL e você vê que eu já fui fazendo os brilhos, já fui direto na onde precisa ser um branco 100%. Então, com a 5RL é literalmente para isso. É para fazer esses brilhos fortes, brilhos marcados, bem pigmentados de branco. Eu vou trazendo esse branco dessa forma agora para literalmente jogar o desenho todo para frente. Agora aí nos cílios, eu faço uma técnica onde eu coloco o branco entre cada tracinho de cílio. Por quê? Porque o teu cílio tá em cima, tá passando por cima da pele, entendeu? Isso significa que o risco do cílio passa por cima do brilho. Então eu vou colocando brilho entre os cílios para parecer que o brilho tá embaixo dos cílios e dá essa sensação de que eles estão por cima. Uma coisa que é importante eu dizer é que no branco eu diminuo a rotação da máquina. Eu abaixo ali para 8.5, 8.2, às vezes até 8.0, dependendo da resposta da pele, mas geralmente fica em 8.5. Isso tanto para cartucho RL, tanto para RM. Quando eu vou usar branco, eu abaixo um pouco a voltagem da máquina. Agora com essa limpeza aí já é possível enxergar todas as tonalidades já, o branco ainda não assentou, tem aquele negócio, esperar a pele respirar para poder continuar mexendo, então você vai ver que eu vou mexer um pouco mais no branco do olho, por quê? Porque já tem um tempo que eu mexi nele já, ele já deu uma assentada, eu tô vendo que ele não tá tão brilhante quanto eu quero, e aí eu vou vir melhorando esse brilho, vou vir aí tratando melhor esse branco nas áreas que precisam.
Então é isso, galera. Trabalho finalizado. Você pode ver realmente aí que ele tem um jogo de textura muito legal, ele passa uma sensação muito bonita, muito bacana, muito bem estruturada, você vê a textura da pele, você vê que o olho é liso porque ele não tem textura, não foi feito com textura como foi feita a pele, o olho não tem um brilho falso demais, é um brilho natural, é um brilho que você vê que tem um branco ali, mas você confunde o branco com o cinza. E, cara, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês. E lembra que a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha, então manda a dúvida mesmo, gente. Tira a dúvida, porque eu tô aqui pra ajudar todo mundo. Tamo junto!